Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Café Exponencial. Hoje eu sou o host, eu sou o Felipe Manzano, sou um dos sócios de Exponencial. Estamos gravando diretamente de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E hoje a gente tem uma convidada bastante especial, que é a doutora Carla Moura Fé Elias, que é médica graduada pela Federal do Cariri, no Ceará, fez residência em Minas Gerais e depois se especializou em gastro pela Unifesp lá em São Paulo. A Carla é aqui de Campo Grande, fez essa volta no Brasil e depois voltou para cá. E a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre as diferenças de mercado, sobre a evolução dela, atendendo um mercado que ainda tem bastante caminho de crescimento, que é Campo Grande, que é o Mato Grosso do Sul. Carla, bem-vinda ao Café Exponencial. Obrigada, Felipe. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade. É uma honra poder participar aqui do Café Exponencial. Acompanho o trabalho de vocês já tem bastante tempo, desde o embrião, que foi o MCP, desde o início da Exponencial. E admiro bastante, eu acredito que vocês estão mudando, de fato, a mentalidade da cultura médica nesse mercado que a gente está vendo que está ficando tão saturado. E espero poder contribuir aqui com vocês. Não, vai ser uma muito conversa legal. muito bacana. Obrigado você pelo teu tempo e eu acho que alguns dos temas que a gente vai tocar hoje vão ser importantes para outros colegas em outras partes do Brasil. Quero começar, Carla, conta um pouco dessa jornada. Você nasceu aqui e aí, poxa, foi fazer faculdade no Ceará, fez residência em Minas e especialização em São Paulo. Como é que foi essa jornada inicial e por que você decidiu voltar para cá? Nada foi muito pensado, as coisas foram acontecendo. Então, eu acabei indo para o Ceará na época, no vestibular, era muito mais concorrido, o Enem estava surgindo. E aí surgiu a oportunidade, eu tinha familiares lá. E fui, passei no Enem, fui para lá e foi uma experiência assim, maravilhosa de viver no Nordeste, ver outra realidade. Era uma faculdade do interior, com pessoas super empenhadas, então a formação foi muito bacana. E desde sempre, a gente sempre trabalhou na prática mesmo, assim, nós éramos considerados médicos, de fato, desde o internato, então foi muito gratificante. E a vontade de fazer uma residência, uma subespecialização no Sudeste, sempre existiu. E aí, depois, fiz o PSU em Minas Gerais, fui aprovada no Hospital Risoleta Neves, que é o hospital universitário da UFMG. Também era um hospital porta aberta, foi uma experiência muito legal, trabalhei sempre no SUS. E aí veio a pandemia, e entre a pandemia tive ali um intervalo, queria fazer gastro, e a vontade de viver um pouco em São Paulo também sempre existiu, e fui aprovada na Unifesp, que é considerada aí uma das melhores escolas, né, do Brasil. E foi uma experiência muito gratificante esse período em São Paulo. Então, viver a experiência de Mato Grosso do Sul, que foi onde eu cresci minha vida toda, depois no Ceará, depois em Belo Horizonte, depois em São Paulo, foi muito enriquecedor, porque todo lugar tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. Sim. E foi bem bacana. E o intuito sempre foi voltar para cá? Sempre foi voltar para cá. Sempre foi voltar para cá. Tem minha família que é daqui, então isso contribuiu. Sim. Mas eu sempre vi a oportunidade de mercado aqui na região centro-oeste. Sim. Sim. Esse é um ponto, Carla, que eu gostaria de explorar, porque você morou uns anos em São Paulo, mercado assim bastante desenvolvido, e estudou lá, trabalhou lá e voltou para um lugar que tem muita oportunidade. O que você viu, o que você aprendeu, o que mudou a tua cabeça ter feito a especialização em São Paulo, e especialmente em relação ao mercado de São Paulo, em comparação com o mercado do Mato Grosso do Sul? Bom, São Paulo é a grande cidade do Brasil. Nenhuma se compara ao que a gente vive lá, ao que a gente tem acesso. Então, a primeira grande vantagem é o networking que a gente faz, porque a gente conhece os médicos mais renomados, os melhores especialistas, a gente tem acesso aos maiores hospitais do país, e isso é muito enriquecedor, né? A gente está ali naquele convívio, fazer grandes amizades, e a ideia de voltar para a região centro-oeste, que é uma região relativamente nova, em que tem um espaço muito grande, era justamente trazer um pouco do que tem em São Paulo para cá, porque tudo que chega no Brasil acaba chegando em São Paulo, e de São Paulo vem para cá. E eu vi que a gente tem um mercado aqui de oportunidade, é uma região que a gente tem um poder aquisitivo relativamente bom, né? E que muitas pessoas saem daqui para buscar o atendimento em São Paulo. Eu falei, por que não trazer o que eu tenho visto lá para cá? Então, Legal. começou Foi por aí. Quando você
veio para cá e começou a atuar, você escolheu um nicho muito bem delimitado, né? De doenças que boa parte dos gastros nem querem chegar perto. E uma coisa que a gente vê muito comum é uma certa dificuldade de colegas até para poder se posicionar em definir um nicho de atuação. Como é que foi essa tua jornada? Era uma coisa que você já sabia que você queria trabalhar com isso? Foi mais vendo um flanco no mercado? Foi mais intuitivo? Foi mais pensado? E por que você foi nesse caminho de nichar nas doenças que você... E quais são as doenças, né? Se você puder falar. Mas como é que foi essa ideia, esse raciocínio de estreitar e de focar no que você nichou? A gastro é uma especialidade muito ampla, né? A gente lida ali com diversas condições do aparelho digestivo. Na residência minha, a gente tem um nicho grande das doenças inflamatórias intestinais, que é a retocolite ulcerativa e doença de Crohn, e tem a parte de fígado, né, que são as duas grandes áreas de aprendizado. Quando eu cheguei aqui, eu vim na ideia de fazer doença inflamatória intestinal, porque foi o que eu mais aprendi durante a residência. Só que, ao longo do tempo, eu senti um pouco de dificuldade, porque eu não tinha um ecossistema muito bem formado para trabalhar com doença inflamatória intestinal, e eu sinto essa necessidade, é uma coisa que eu quero, mas que acabou ficando um pouco de lado, e eu comecei a atender a parte de gastro geral, e eu comecei a perceber que, muito além da dor do estômago, a gente tem ali um aspecto psicossocial envolvido na patologia, e que eu precisava de tempo, e que a dor de estômago era só a ponta do iceberg de vários transtornos que estavam envolvidos. E que se eu não trabalhasse aquilo, meu paciente não ficava bem. É aquela questão que eu podia acabar a consulta em 5 minutos, solicitando um exame e prescrevendo a medicação, como eu poderia aprofundar aquilo lá e, de fato, resolver o problema dele. Então, eu comecei a estudar um pouco mais sobre a parte de gastro geral, que, como você mesmo disse, é uma parte que os próprios gastros não gostam muito, na verdade. Eu acredito que seja porque não entendem, não é que não entendam, é porque realmente as formações, no geral, elas não são muito voltadas para isso. E eu comecei a nichar para esse lado de doenças funcionais, doenças relacionadas ali ao eixo cérebro-intestino, as próprias doenças intestinais. E vi que a partir do momento que você começa a entrar ali nesse aspecto psicossocial do paciente, eu tinha melhores resultados e comecei a ficar muito mais satisfeita com isso. Então, foi nesse aspecto. Legal, legal. E aí, então, assim, foi mais por um interesse teu e de ver que você conseguia prover um atendimento médico melhor, com mais resultados, do que uma estratégia de diferenciação dos colegas. Exato. Eu tive muita dificuldade no início, inclusive a própria Exponencial me ajudou a identificar o meu nicho, porque quando eu saí da residência, eu comecei a atender de tudo. E foi algo genuíno, um interesse que surgiu e uma necessidade de mercado, porque eu vi que outros profissionais não gostavam muito da área, então pessoas que fazem doença inflamatória que já existem, pessoas que fazem fígado, mas a parte ali funcional, a parte de gastro geral estava ficando um pouco escanteada. Então, acabou unindo os dois desejos, né? E aí, Carla, dentro do foco que envolve uma parte mais comportamental, tem um fundo psicológico, né? Você começa também a agregar outros tipos de profissionais no teu atendimento, ou outros tipos, né? Como é que foi essa coisa de... Porque uma coisa que a gente vê com muita frequência é uma vontade de médicos que querem estruturar seus planos de acompanhamento, mas nem sabem como começar e nem sabem colocar isso em prática. Como é que você montou o teu produto, né? E como é que você testou ele no começo e quais foram os aprendizados que você teve nessa fase inicial? Eu percebi que o tratamento ele precisava ir muito além do que uma ou duas consultas. Tá. Então, a primeira consulta, o paciente chega com aquelas queixas orgânicas, então eu faço toda a solicitação de exames que são necessários para a investigação de doenças orgânicas e que merecem ser tratadas da mesma forma. E, em paralelo, eu vou avaliando esse aspecto psicossocial do paciente. E eu percebi que a questão da medicina do estilo de vida estava muito envolvida, porque grande parte dos distúrbios gastrointestinais são relacionados a uma alimentação inadequada, ao sedentarismo, ao estresse, à ansiedade, depressão. E aí eu vi que era necessário tratar isso. E aí, com o Exponencial, eu também comecei a estruturar isso de uma forma de que o plano entre 4 e 6 meses, consultas inicialmente mensais, depois bimestrais, depois trimestrais, o paciente ele começou a aderir muito mais
ao tratamento, e que em cada consulta eu trato, né, um aspecto, eu defino um aspecto. Por exemplo, se é um paciente que precisa emagrecer, vai ter a consulta relacionada ao emagrecimento, para a gente conversar sobre alimentação, sobre atividade física. Se é um paciente que tem um transtorno de ansiedade envolvido, de compulsão alimentar, na segunda consulta a gente vai precisar conversar sobre isso. Até porque passar todas as informações em uma consulta só é muito complicado, a pessoa não absorve aquilo. E estudar um pouco sobre comunicação clínica, sobre comunicação não violenta, me ajudou nesse processo também. Porque, às vezes, a gente está querendo falar sobre a patologia, ou a gente está querendo falar sobre um assunto que o paciente não está muito aberto naquele momento, ele quer conversar sobre outra coisa. Então, entender qual o momento que o paciente está fez com que o tratamento e as consultas fossem mais assertivas. Legal. E aí o teu plano de acompanhamento, ele é só entregue por você ou tem mais alguém envolvido, algum outro profissional na adjacência da saúde que você chama para ajudar? Nesse momento eu tenho psicólogos e nutricionistas parceiras. Então, a partir do momento que eu vejo que o paciente, por exemplo, um paciente com doença celíaca, que precisa, além do acompanhamento com o gastro, da minha parte gastroclínica, precisa de um segmento nutricional, eu tenho nutricionistas parceiras em que eu agrego na consulta. Da mesma forma que o paciente que tem compulsão alimentar. Claro, eu trato a minha parte médica também, tudo que vai relacionado a gastro, mas eu preciso muitas vezes do acompanhamento conjunto de um psiquiatra, de uma psicóloga, né, de outros profissionais, quando começam a extrapolar ali os limites da gastro. E aí tem um ponto que eu sei que para você, cara, é um ponto que você se desenvolveu muito, assim, que era uma dificuldade no começo, que era a coisa de conseguir vender dentro da consulta. E é uma dor muito comum de outros colegas que se veem como médicos e não se veem como vendedores, né? Só que é uma objeção que tem que ser quebrada. Como é que foi esse processo para você? Quais foram as dificuldades? Como é que foi o passo a passo para você conseguir desenvolver confiança de vender mais os seus planos de acompanhamento dentro da consulta? A relação entre medicina e dinheiro é um tabu muito grande e que a gente tem que ter uma certa delicadeza em falar sobre isso, né? Porque a medicina ela é uma profissão. É uma profissão talvez mais particular, porque a gente lida com aspectos ali muito relacionados ao sofrimento da vida de uma pessoa, a um momento mais delicado da vida daquela família, de maior necessidade. Porém, existe o aspecto profissional, e é o nosso meio de vida. E aí, o que a gente precisa fazer? Tentar unir as duas pontas. E, para a gente desenvolver um bom trabalho da parte médica, a gente precisa estar bem profissionalmente, a gente precisa estar satisfeito profissionalmente e financeiramente. Não tem como dissociar as duas questões. E aí, trabalhar essa questão de vendas, realmente, a partir do momento que a gente vê a profissão como o nosso meio de vida, eu acho que ficou mais fácil. Entender que não é o dinheiro que está prevalecendo, é a minha entrega, é o meu produto. Então, a partir do momento que eu estruturo um produto que eu acredito e que eu sei que para aquela pessoa vai fazer sentido, eu sei que se fosse para um familiar meu eu indicaria, eu sei que se fosse eu gostaria de receber aquilo, por que não ter um custo nisso envolvido? Até porque hoje, qualquer coisa que a gente vai fazer tem custo, né? Não tem como dissociar as duas questões. E melhorando a parte financeira, a partir do momento que a gente vai evoluindo financeiramente, além disso, me dá a oportunidade de talvez ter uma qualidade de vida melhor, eu vou conseguir entregar para o meu paciente um produto de mais qualidade. E principalmente a questão do tempo. Por quê? Aumentando a parte financeira, eu vou ter mais tempo para pensar, estruturar e me profissionalizar para entregar mais para o meu paciente. Então, por que não pensar nas duas coisas? A gente precisa. Mas aí, conta um pouco mais na prática, porque, de fato, com certeza, a virada de cabeça é o ponto de partida para você falar, beleza. E eu concordo 100%. Assim, quando a gente acredita no benefício do nosso produto, fica muito mais fácil vender. Porque a gente sabe que vai ser bom para outra pessoa. Então, você consegue ser muito mais incisivo na venda. Mas eu vejo que muitos médicos, acho que é um pouco o teu caso, tem muita dificuldade no começo, né?
Então, quais foram, assim, e eu tô perguntando porque eu sei que tem gente que está escutando que fala, cara, eu não consigo vender, eu não... Mas a gente sabe a tua evolução, então, para você também não era fácil no começo. De jeito nenhum. Então, como foi? Assim, porque esse ponto é um ponto importante, assim, de você conseguiu evoluir bastante. Então, como é que foi a tua jornada e os principais erros? Entra um pouco mais no detalhe, porque eu acho que vai beneficiar muitas pessoas. É o famoso teste e avalie. Então, a gente só vai aprender a vender a partir do momento que a gente começar. Então, eu falo, para quem tem uma insegurança nesse processo, teste, comece. A gente tem essa questão da perfeição. A gente acha que talvez para a gente oferecer um plano de acompanhamento, a gente precisa ter algo super elaborado. E não. A partir do momento que a gente está finalizando a conduta do nosso paciente, a gente já tem que pensar na nossa cabeça qual seria o mundo ideal para ele. Quando que é legal eu rever? O que eu preciso alinhar dos pontos que vão além dessa consulta? É a parte médica? É a parte do transtorno psiquiátrico? É a parte do estilo de vida? É a parte do sedentarismo? E por que não a gente traçar isso em consultas e já oferecer para ele naquele momento? Porque o que acontecia muito? O paciente saía da consulta, avaliava bem, tinha uma experiência positiva, mas não retornava. Por mais que eu explicasse para ele a necessidade dele voltar em consultas subsequentes, ele não voltava. E aí ele retornava o quê? Daqui 6 meses, 8 meses, descompensado, na estaca zero. Uhum. Então, eu percebi que a partir do momento que eu comecei a oferecer esses planos de acompanhamento, que são as consultas subsequentes, e que ele já fechava ali comigo, e com isso eu conseguiria monitorizá-lo, conseguiria fazer pontos de contato ali semanais, quinzenais, e com as consultas já agendadas, eles passaram a aderir muito mais. E a grande virada de chave é começar a testar, e depois a gente começa a lidar com as objeções, e ao longo do tempo isso vai ficando mais natural. Então, a dica que eu dou é, comece. Não precisa de nada muito elaborado. Nem ser perfeito. Nem ser perfeito. No início, a gente vai levar 5 nãos. Mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Né? E você oferece o teu plano de acompanhamento via de regra na primeira consulta, na segunda, quando a pessoa volta com os exames? Qual que é um pouco a tua jornada de venda dentro para os pacientes que precisam, que se beneficiam de um plano de acompanhamento? Olha, a gastro é uma especialidade particular porque o paciente chega com a queixa e eu preciso fazer a investigação necessária. Então, na consulta de retorno, pode ser que essa queixa dele seja resolvida de uma forma mais breve e pode ser que eu descubra algo no meio do caminho que vai precisar de um acompanhamento mais prolongado. Então, a partir do momento que eu atendo o paciente, nesse período entre consultas, eu já sei mais ou menos quais são as hipóteses diagnósticas dele e já traço qual seria a estratégia de acordo com aquelas hipóteses. Quando ele chega no retorno, então eu já tenho isso semi-estruturado, mas claro que eu vou avaliar, e a partir disso eu vou para o caminho. Porque tem consultas que a gente consegue resolver de forma mais breve, aí não faz sentido propor um plano de acompanhamento. Mas tem resultados que a gente vê que precisa de um segmento subsequente. E aí eu estruturo ali, e tem que ser meio na hora, não tem como eu prever muito isso. Como eu estou te falando, dentro da gastro, a particularidade é que as doenças elas são muito diferentes, a evolução de uma das outras. Então, até essa questão da perfeição, que antes me travava muito, a partir do momento que eu entendi isso, eu falei, olha, eu vou ter que oferecer ali na hora. Na hora. E você meio que monta o plano ali de acordo com a dor da pessoa, ou você já tem uma coisa meio que pré-definida na tua cabeça, ou já meio que pré-precificada também, que você encaixa a pessoa em alguns produtos diferentes? Quando eu vejo que é algo que dá para eu estruturar na hora, eu já faço. Já proponho ali. Quando é algo, por exemplo, que vai envolver outros profissionais, aí eu converso com o paciente sobre a proposta, depois eu estruturo isso melhor, inclusive com os outros profissionais, e ofereço. Então, foi uma forma de chegar a um meio termo. Chegar no meio termo. E aí, no segundo caso, quando você tem que conversar com os outros profissionais, você manda por WhatsApp, você manda por e-mail, ou você, numa conversa, ou no retorno do paciente, quando que você é ao vivo? Eu quero entrar no detalhe porque eu sei que muita gente tem dificuldade de oferecer, então eu quero saber como você está fazendo. Assim. A preferência é sempre que seja na conversa. Tá. Então, não é incomum de fazer um terceiro retorno.
sem custo, mas eu falo para o paciente para a gente finalizar essa primeira etapa de estratégia. Entendeu? Entendi. Aí eu converso com ele, que eu vou conversar com outros profissionais, que eu vou tentar alinhar, enfim. E quando chega nesse terceiro retorno, eu peço para o paciente vir pessoalmente e proponho para ele. Se ele quiser, ótimo. Se não quiser também, está tudo bem. Eu sempre dou todos os encaminhamentos para outros profissionais que ele se sentir à vontade. Mas eu acho que o mais importante é a gente dar essa opção para o paciente. Se ele quiser seguir por conta, ótimo. Se ele não quiser, né, e a gente sabe que se ele continuar com a gente, ele vai ter melhores resultados, porque a gente já tem isso muito bem estruturado. Sim. E na maioria das vezes eles aceitam, eles acatam, porque é muito mais fácil. Hoje eu acho que todo mundo quer agilidade, quer chegar e já resolver tudo num lugar só. Então a objeção ela é muito limitada. Quando eles entendem realmente que você consegue oferecer isso de uma forma estruturada, eles acabam aceitando muito bem. Essa é a minha próxima pergunta. Assim, quais são as objeções mais comuns e como você tem quebrado essas objeções nessa questão específica de converter, né? O que a gente chama, dentro do exponencial, da conversão secundária. Né? A pessoa já está passando em consulta, mas vai ter uma conversão para um produto diferente, no caso, o plano de acompanhamento. Quais são as principais objeções e como é que você quebra elas? Esse é o maior desafio que eu encontro de toda a venda. Lidar com as objeções, eu acho que é a grande arte, né? Então, as objeções gerais têm a questão financeira, de orçamento, que às vezes aquilo não condiz com o orçamento do paciente. A gente acaba oferecendo, às vezes, condições extras de parcelamentos ou algo que faça algum sentido para ele, mas muitas vezes não tem jeito e tudo bem. A questão de outro familiar também, eu preciso falar com a minha esposa, preciso conversar. Ótimo, o que a gente orienta? Tentar trazer, a gente se mostra disponível para conversar com esse familiar também, né? Até porque a decisão é importante ser compartilhada, às vezes a gente fala de algo que envolve um investimento. E a terceira objeção, que é mais difícil, mas é quando a pessoa não está muito aderente àquela condição, quando talvez não seja o momento, ela ainda não teve, como se fala? A plena consciência da necessidade daquilo. Entendi. É uma coisa que a gente trabalha para que isso não aconteça, mas, infelizmente, tem pacientes que às vezes não estão naquele momento. Uma coisa que a gente vê, Carla, é que, assim, muita gente, muitos colegas, muitos médicos, às vezes, eles não é que se escondem, mas eles focam mais na descrição meramente técnica da doença que eles tratam, dos sintomas, do próprio tratamento, e tem muita dificuldade de uma coisa que eu percebo que você faz bem, que é conseguir conectar e comunicar de uma maneira que a pessoa entenda, de fato, os benefícios e o que está acontecendo, menos sobre as especificidades técnicas e mais sobre como é que a pessoa vai resolver aquele problema. Isso foi uma coisa que foi natural para você, de comunicação, ou você teve algum tipo de treinamento e evolução para conseguir conectar mais com o paciente, para ele se sentir confiante, confortável de dar seguimento no tratamento contigo, no plano, enfim, retomar ou voltar? Como é que foi essa jornada de melhorar a comunicação e contato e conexão com o paciente? Comunicação, eu sempre tive uma grande habilidade em me comunicar, mas claro que existem várias, não é fácil, né? Sim. A gente realmente se comunicar. Eu acho que a primeira grande questão num processo de comunicação é a empatia. Então, é a gente sair do nosso lugar e se colocar no lugar daquela pessoa. E se colocar em todos os sentidos, desde os aspectos religiosos, financeiros, sociais, familiares daquela pessoa. E a gente tentar entender sob a ótica dela o que faz sentido. Isso é um processo que não é fácil. Para a gente conseguir entender isso, a gente tem que sair da nossa bolha. Então, até mesmo essas questões extras, quando a gente fala em questão de gerenciamento de estresse, que envolve práticas diversas, práticas religiosas, hobbies. Eu sou uma pessoa que eu busco ler sobre outras coisas, eu busco outros nichos, eu tenho a minha concepção formada, mas eu acho que é importante viver essas outras experiências para entender a ótica daquela pessoa. E isso facilita muito a comunicação. E
o segundo grande ponto da comunicação é, às vezes, perguntar para o paciente qual é a grande preocupação dele, nesse momento. Qual que é a sua maior preocupação? Qual o maior medo da sua vida? Porque, a partir disso, a gente consegue direcionar. Porque, talvez, a preocupação dele seja financeira, talvez seja a saúde, talvez, enfim. Simplesmente perguntar, Perguntar, né? Não exatamente. precisa inferir, você pode simplesmente perguntar para a pessoa, né? Exatamente. Então, às vezes a gente precisa falar menos e ouvir mais o paciente. A questão do tem algo, como é que está a sua vida, como é que está a sua família, aconteceu alguma coisa no último ano que te marcou, e a partir disso a gente vai extraindo informações que são muito importantes e que fazem muito sentido. Sim. Faz sentido mesmo. Faz total sentido. Quero voltar um pouco, Carla, para a questão do mercado que a gente está aqui em Campo Grande, né, que é um mercado que a gente estava falando antes, né, tem bastante espaço, tem coisas, né, que... E a gente sabe que tem outras regiões do Brasil em que há possibilidades e alternativas. Assim. Como é que você enxerga assim, o mercado? A gente sabe que está mudando demais a medicina, né? Você também dá aula, assim, tem contato com alunos. Como é que você vê essa questão? E, especialmente, como é que você compara em relação a mercados mais desenvolvidos, como São Paulo, como, enfim, Minas também é bastante desenvolvido, onde você estudou. Como é que você vê essa questão dos próximos anos numa região como Campo Grande em relação a perspectivas para o mercado da medicina? Com esse processo de digitalização da internet, o que eu entendo, o paciente é o mesmo em qualquer lugar do Brasil. Tá. Então, a única diferença é que talvez ele não tenha acesso àquele serviço que ele gostaria. Mas ele sabe muito bem qual é o serviço que está sendo oferecido nas grandes regiões, como São Paulo, por exemplo. Então, hoje na saúde, ninguém quer só ter uma consulta. O paciente ele quer ter uma experiência. E essa experiência precisa envolver um acolhimento, precisa envolver uma escuta. Eu não estou falando nem de experiência sensorial. Pelo menos na minha especialidade, não é algo que faz grande impacto, como outras especialidades que às vezes envolvem a parte estética, enfim. Ele precisa ser bem acolhido, ele precisa ser ouvido, ele precisa de atenção, ele precisa dos pontos de contato, porque está todo mundo na correria. Então, muitas vezes ele não volta, não é porque ele não quer, é simplesmente porque ele não teve tempo de agendar uma consulta. Então, o que eu vejo é isso, o paciente é o mesmo, a necessidade é a mesma e o desejo do paciente é o mesmo, de São Paulo e o que está aqui. O que falta é só a gente abrir um pouquinho a cabeça e tentar trazer o que tem lá para cá. Claro que existem tecnologias que a gente não consegue, mas com esse processo de digitalização, de globalização, a gente consegue. É mais muito, curto, né? Muito fácil, isso não é um grande problema. Então, eu não vejo grandes diferenças nesse sentido. Uma coisa que você percebe e a gente sabe um pouco, porque a gente acompanha a tua evolução, né, há algum tempo, é que você tem tido bastante resultado nessa questão da tua jornada do paciente ser uma jornada bem organizada, né? Em pré-consulta, consulta, que envolve essa questão do plano de acompanhamento que a gente falou, e pós-consulta. E tem muito essa questão do acolhimento, da pessoa se sentir cuidada, da pessoa se sentir amparada durante a jornada. Você trata de doenças que são crônicas, então são acompanhamentos de longo prazo e recorrentes. A minha pergunta é, quais foram os aprendizados de estruturação da jornada e quais os principais pontos que você vê, especialmente assim, pré-consulta e pós-consulta, o que você faz hoje em dia que você acredita que fomenta o crescimento e fomenta a fidelização dos teus pacientes? O pré-consulta é muito importante. Na verdade, todos os processos são importantes. Sim. A gente acaba focando muito na consulta. Mas o pré é fundamental. Por quê? O paciente entra em contato e a gente tem sempre estar na posição de tentar ajudar, mesmo quando não é com a gente. Né? Então, hoje, o que a gente faz? O paciente entra em contato, a gente tenta saber de alguma forma o que motivou ele a buscar o atendimento. Na tentativa, por exemplo, existem pacientes que entram em contato procurando gastroped. Eu tenho uma pediatra parceira que eu sempre indico ela, passo o telefone da secretária e tento, inclusive, agendar essa consulta. Tem pacientes que entram atrás de cirurgião, a mesma coisa. E quando o paciente, às vezes, fala um pouco sobre a queixa dele, além de acolher, nós temos materiais informativos que, mesmo que o paciente não converta em consulta,
a gente passa essa informação de qualidade. Manda pelo WhatsApp Manda mesmo. pelo WhatsApp. Mesmo antes de consulta. Mesmo antes de consulta e mesmo que ele não agende. Certo. Então, é numa tentativa de disseminar informação de qualidade, porque hoje dentro da gastro a gente vive um momento delicado, falando sobre intolerâncias alimentares, desbiose, então tem muita desinformação. E foi uma forma que a gente viu, e muitos pacientes depois disso se sentem tão acolhidos que acabam voltando. E se ele não agendou, porque a nossa grande competição é com o atendimento de convênio. E com isso, ele já começa a perceber que o nosso atendimento no privado é diferente. E eles acabam voltando. Ou se eles não voltam, eles indicam para outro. E se não indicar também, tudo bem. A nossa intenção é realmente tentar ajudar ali de alguma forma aquela pessoa que está precisando. Então, essa foi uma grande virada de chave. A segunda questão é a disponibilidade. E aí entra a saída de alguns vínculos para poder dedicar mais ao consultório. A gente está falando de queixas gastrointestinais crônicas, mas existem as agudas. E são sintomas muito limitantes. Tem que ser na hora. Então, ter essa disponibilidade na agenda de 1 ou 2 horários, somente para encaixe de pacientes urgentes, fez grande diferença. Certo. E é um horário que, se não aparecer o paciente urgente, eu uso para resolver as questões administrativas do consultório. Não há um tempo perdido, né? Não, de jeito. Você tem a opcionalidade de usar esse tempo. Exatamente. Essa flexibilidade. Legal. Então, ter essa flexibilidade em horários extras foi uma grande virada de chave. Só de ajustar isso, a gente já teve um grande resultado em conversão de consultas e experiências do paciente, inclusive de elogios em relação ao atendimento do pré-consulta. Do pré-consulta. Exatamente. Legal. Eu quero detalhar um pouco, porque essas estratégias, essas rotinas pequenas, elas somadas fazem uma grande diferença no resultado e na percepção de valor. E a gente vê que quem vai bem, invariavelmente, enfim, a gente fala com muitos médicos no Brasil todo, e a gente vê que invariavelmente quem vai bem teve um cuidado de estruturar a jornada e os pontos de contato com bastante carinho, com bastante atenção e de fato dar sequência e dar continuidade nesses processos. Os conteúdos de pré-consulta que você envia são conteúdos em vídeo, em texto, é um PDF? Qual que é o melhor formato? Em que momento que vocês mandam, a pessoa não vai marcar, você fala, olha, tudo bem, toma aqui esse conteúdo que pode te ajudar, ou então a pessoa marca e você manda como uma pré-leitura para a consulta. Como que funciona isso na prática? Atualmente, a nossa estrutura é em materiais em PDFs, tá. Mas nós estamos estruturando alguns vídeos informativos. E os temas são gerais, até porque não é mais relacionado aos sintomas, no caso de distensão abdominal, dor, constipação, diarreia, que são sintomas gerais. Algumas patologias específicas, a gente tem alguns materiais informativos do tipo doença inflamatória intestinal, que às vezes o paciente já chega com esse diagnóstico. Mas, no geral, é isso. A nossa estrutura, então, hoje é em forma de PDFs. E a gente manda para os pacientes que... a maioria dos pacientes que entram em contato e não agendam, a gente finaliza falando, olha, uma pena não conseguirmos ajudar nesse momento, espero que dê tudo certo, e na intenção de difundir informação de qualidade, segue o nosso material sobre a constipação que a doutora fez. A gente envia. Ok. Para os pacientes que agendam, eu geralmente não envio, porque eu envio no pós-consulta. Tá. E aí, dos pacientes que agendam, o pós-consulta é mais elaborado. Tá. Porque a gente faz mais personalizado, de acordo com a queixa específica dele. Entendi. Você tem o hábito de mandar no pós-consulta algum tipo de resumo da consulta? Você envia isso? Quem envia? Você, a secretária? Como que você estrutura isso hoje em dia? O que a gente tem feito? O paciente passa em consulta. Assim que ele sai, eu falo para ele que eu vou enviar uma mensagem em 24, 48 horas com os pontos principais da consulta. Então, eu mando esse material, faço um resumo dos exames que a gente solicitou, das medicações que foram prescritas e dos objetivos até o retorno. E aí eu deixo o meu e-mail disponível para ele, falo, olha, se quiser um contato direto comigo, você pode me enviar alguma pergunta, alguma questão por e-mail, que foi uma alternativa que eu encontrei, porque o e-mail fica registrado, né? Então, até pela questão de LGPD, foi algo mais seguro. E o agendamento, o retorno, as outras questões, ele fala com a secretária. Então, eu mando, geralmente, entre a primeira e a segunda consulta, eu mando isso,
Quando eu já tenho um diagnóstico, aí eu mando algum informativo mais elaborado sobre aquela patologia específica. E quando é um paciente, como eu te falei, do plano de acompanhamento, ou quando é um paciente que eu só chego um diagnóstico na segunda consulta, eu mando esse material informativo após a segunda consulta. E a ideia é a gente estruturar para aprimorar cada vez mais esses materiais e tentar individualizar. Legal. Tem algum tipo de rotina e de conduta para recuperar leads que pediram informação, mas não chegaram a agendar a consulta? Tem algum tipo de repescagem desses leads para poder ver se essas pessoas estão com algum tipo de dor, precisam de algum tipo de ajuda, ou quem não marcou não volta a receber alguma mensagem? A nossa estrutura atual é o seguinte: o paciente entrou em contato hoje, não respondeu, a gente manda uma mensagem com 24 horas, perguntando: olá, tudo bem? Imagino que esteja na correria, algo mais suave. Não respondeu em 48 ou até no máximo 72 horas, a gente manda uma mensagem finalizando o atendimento. Tá. Então, esses são os leads que não converteram. E aí, nessa mensagem de 72 horas que eu mando esse material de orientações gerais quando ele me informou a queixa. Os pacientes que agendaram e que não passaram em consulta, no dia da consulta, a gente manda uma mensagem perguntando o que aconteceu. Os que não apareceram, os que não apareceram. Tá. A gente manda uma mensagem perguntando o que aconteceu, enfim, se desejam reagendar. Passando a consulta, né? Então, passou a primeira consulta, segunda consulta, que foi o retorno. A gente tem uma estratégia de que a secretária manda uma mensagem com um mês, perguntando se está tudo bem com o tratamento, se está precisando de alguma coisa, enfim. Mesmo que a pessoa não tenha marcado. Mesmo que a pessoa não tenha marcado, certo. Só para saber em relação ao segmento. Legal. E uma outra mensagem com 6 meses. Tá. Esses são os pacientes que finalizaram, vamos dizer, o atendimento ali. São pacientes que não têm necessidade de um segmento mais próximo. Para os pacientes que precisam voltar, por exemplo, precisa voltar em dezembro, quando chega no final de novembro, a gente manda uma mensagem com a chamada de pré-consulta, para que ele retorne. Então, a estrutura é mais ou menos essa. Então tem essa régua, e essa régua é ainda toda a secretária mandando a mensagem. Então, não é automatizada. Não, esse é um grande problema. Eu tenho uma planilha no Excel, que eu tenho os pacientes catalogados, e eu tenho os meses que é para ela mandar mensagem. Por exemplo, eu tenho os pacientes chamados para a próxima consulta. Então, quando chega no final de setembro, ela vai ver quais são os pacientes que é para retornar agora em outubro. E aí ela faz essa chamada. Mas é isso, assim, é um mini CRM, né? Mas é o bom inimigo do ótimo. Você já está fazendo alguma coisa, né? Exato. Melhor do que não ter nada, assim, né? Isso. E essas, assim, tem várias plataformas digitais. Então, a gente tem testado atualmente algumas. Mas atualmente ainda é tudo no manual e tá dando trabalho. Dá trabalho, mas está indo, né? Sim, super. Tem gente que não faz. Grandes resultados. Porque a gente vê que é bom ouvir isso, porque tem gente que acha que para ter algum resultado tem que ir para uma ferramenta. E às vezes aquela coisa de fazer a coisa com muita perfeição paralisa, e aí o tempo vai passando e não implementa. Mas às vezes uma planilha e um processo minimamente organizado já traz resultado, né? Exatamente. E, Felipe, eu sou uma pessoa que eu busco muito entender o processo. Igual a própria secretária, eu fui minha secretária durante muito tempo, até o momento que eu consegui estruturar tudo. No sentido de que eu comecei a ver dificuldades que antes eu não imaginava que a secretária passava. E até para conseguir treiná-la, até para conseguir falar para ela exatamente o que eu precisava e o que eu queria, eu precisei passar por esse processo. E eu vejo que essas plataformas, agora, principalmente com a IA, é muito disso. Você precisa saber exatamente o que você quer. Até porque tudo é custo. Sim. E para você... E o orçamento, eu procuro... Inclusive, aprendi também, né, nessa questão financeira. Foi outro aprendizado ao longo do caminho, que todo passo que a gente dá, ele tem que ser muito assertivo. Então... eu preciso de uma plataforma de CRM, ok. Mas o que eu espero dessa plataforma? Como que ela vai me ajudar? Sim. Isso faz muita diferença. Uma coisa que eu fiquei pensando aqui, você falou dessa questão da empatia e do acompanhamento, e você falou que você manda o e-mail, né, para caso o paciente tenha alguma dúvida, ele entrar em contato. Uma coisa que a gente vê em alguns
alguns clientes de exponencial que estruturaram seus planos de acompanhamento, eles oferecem para quem adere ao plano de acompanhamento um suporte diferenciado, uma camada, às vezes é um WhatsApp Business que só os pacientes de plano de acompanhamento têm acesso, porque é parte do plano, é parte do pacote, ter um acesso mais próximo ao médico ou à equipe multidisciplinar. Você faz alguma coisa nesse sentido, ou ainda não? Ou o contato é majoritariamente por e-mail mesmo? O contato é majoritariamente por e-mail, mas dos pacientes do plano de acompanhamento, eu falo para eles qualquer dúvida, entrar em contato com a secretária, que a secretária já fala comigo ali naquele momento. Então, ela manda no meu WhatsApp pessoal e, às vezes, eu respondo e ela encaminha. É algo que a gente está com o projeto de estruturar, de ter um WhatsApp Business só para os pacientes que estão em plano de acompanhamento. Mas, nesse momento, ainda, a gente está nesse meio do caminho. Nesse meio do caminho. Legal, legal. A gente tem visto não é o teu caso, mas tem muitos clientes de exponencial que o plano de acompanhamento nada mais é do que uma série de consultas e só de agregar uma camada de suporte diferenciada, uma proximidade, o médico tem conseguido cobrar um valor que é maior do que a somatória das consultas. Exatamente. É meio maluco, assim, mas de fato a percepção de proximidade tem muito valor para o paciente. Ele fala, então eu vou poder mandar e é o que você falou também há pouco de ter as expectativas alinhadas, né? Não é que a pessoa vai ter que responder em tempo real. Você comentou que manda uma mensagem em 48, né, o resumo da consulta. A gente vê colegas que têm tido ótimos resultados e falam assim, olha, nesse suporte aqui, o que a gente combina é o seguinte, 2 vezes por semana eu vou parar e vou ver todas as mensagens e te respondo. Se tiver uma urgência, você me liga, mas de ter a expectativa alinhada não gera uma sobrecarga muito grande para o médico, mas gera uma percepção de valor muito grande para o paciente. Exatamente. Então dá para cobrar. Exatamente. A questão do e-mail é algo que eu fui um pouco resistente, porque hoje, na era do WhatsApp, pouquíssimas pessoas utilizam e-mail como um veículo de comunicação. Mas eu vejo algumas vantagens. Primeiro, o registro das mensagens, porque no WhatsApp, querendo ou não, a gente acaba ficando exposto à perda das mensagens, enfim. A questão da disponibilidade também, que eu tiro um horário do dia para responder e-mails. E para mim isso também fez sentido, porque eu gosto de estipular. Então, à noite, por exemplo, é um horário que eu dificilmente, só quando exceção eu trabalho, eu faço alguma coisa. À noite eu tiro para minha família, tiro para, enfim, resolver minha vida pessoal. A partir do momento que você comunica isso para os pacientes, eles entendem. Eu acho que é uma questão de alinhamento mesmo, de expectativas. Ele fala, olha, eu tiro todos os dias, 1 hora do meu dia, ou é a primeira hora do dia, ou geralmente é no final do expediente, para responder e-mail. Então, assim, eles sabem que eu vou responder. Mas... eles sabem que tem que esperar um pouquinho. Que tem que esperar um pouquinho. Não, e a gente vê o oposto, Carla, a gente vê com uma frequência grande, que a pessoa, assim, o médico, a médica que desenvolveu o hábito de dar o WhatsApp, não cobra por isso, às vezes, não tem algum tipo de camada de suporte, nada, e a pessoa está assim, assoberbada porque não conseguiu comunicar e alinhar essa expectativa, então o paciente, ele espera que vai ser uma resposta em tempo real, assim, sabe? E aí gera frustração em todo mundo, assim. Então, ter esses combinados, às vezes, e é engraçado, porque é o tipo de coisa que é muito mais fácil começar do jeito certo e, vai ser assim desde o começo, vou responder uma vez por semana esse WhatsApp, eu vou ter um WhatsApp Business no meu celular, que dá para ter agora, sem ter o chip, você faz o chip virtual, já tem lá o segundo aplicativo. A gente fala, poxa, isso é um jeito, a pessoa que começa certo, ela vai tranquila. Quem começou errado e para reverter curso e para desacostumar os pacientes tem muita dificuldade, assim. É um erro meio crasso, assim, que a gente vê que causa muito estresse, porque a pessoa fica ali o tempo todo tendo que responder, isso causa um desgaste grande mesmo, né? Exatamente. E toda a estratégia que você vai fazer, você tem que ver se você dá conta. Porque é isso. A partir do momento que você propõe algo, se você não consegue cumprir aquilo, gera uma frustração e a experiência não é bacana. Sim. Então, talvez para o paciente
melhor na cabeça, não, eu vou ter, amanhã ela responde do que mandar uma mensagem agora e talvez eu esteja fazendo outra coisa e não conseguir responder e isso não dá certo. Sim, sim. Você comentou um outro tópico, Carla, aqui que eu queria explorar um pouquinho. Você comentou isso, né? Você tem os seus horários, como tá certo, né? Tem que ter a vida pessoal, dedicar para a família, conseguir equilibrar bem o tempo. Você sempre atendeu no particular ou você ainda tem algum vínculo de convênio? Você, no passado, teve experiência com convênio? Como é que foi essa decisão de focar no particular? Desde o começo foi assim? É uma coisa que você foi migrando? Como é que foi a tua jornada nisso? O particular sempre foi um desejo, né, uma vontade, ainda mais por eu acompanhar o conteúdo, já estudar sobre, desde a época de residência. Então, eu sempre quis trabalhar no particular. Agora, existem alguns tabus em relação ao atendimento particular, que, do tipo, a gente tem na cabeça, quando a gente sai da residência, que talvez só o chefe, que é o mais bem-sucedido, que consegue e que deveria, né? Então, às vezes, soa como se fosse até assim, quem é você para estar na fila do pão para estar querendo atender só particular. Certo. É mais ou menos isso. Então, tinha um pouco dessa questão cultural, mas que não era o grande fator limitante. Agora, a questão financeira também, né? Então, questão mesmo de saber que se eu começasse a atender convênio, pelo menos alguma receita ali por mês, alguma coisa eu teria. E quando a gente sai da residência, ainda mais fazendo residência em São Paulo, a gente não tem tanto tempo para trabalhar, a gente sai querendo ali realmente começar a vida, enfim. Então, no início, quando eu cheguei aqui na cidade, eu comecei a atender convênios, atendi vários convênios. Aos poucos, foi progredindo, a coisa foi progredindo, até o momento que eu já estava ficando com a agenda muito cheia, só de convênios, e eu não estava começando a ter espaço para os atendimentos particulares. E com esse amadurecimento de estudo, porque também não é fácil você começar um consultório particular, eu acho que é importante ter tudo isso muito bem estruturado. Eu comecei duas coisas começaram a me incomodar um pouco no convênio. A primeira, o paciente às vezes vai para você porque você é o que está disponível. Então, ele não vai porque ele te escolheu. É o que tinha. É o que tinha. Uhum. Então, às vezes, enfim, isso era uma coisa que me incomodava um pouco. E a segunda coisa é porque aí eu comecei a separar turnos. Então, tal dia eu atendo convênio, tal dia eu atendo particular. No dia que eu só ia atender particular, era natural que eu fosse mais motivada. Porque eu sabia que eu ia atender uma quantidade infinitamente menor de pacientes. Provavelmente ganhar mais, né? E muito mais do que eu ganharia. Sim. Além do que, nesses dias de atendimento de convênio, eu comecei a perceber que eu poderia estar deixando passar condições importantes de doença. Então, dentro da gastro, existem algumas patologias, algumas biópsias, alguns detalhes que se eu deixasse passar, isso poderia prejudicar muito o meu paciente. E essa questão de diferenciação, um dia particular, outro dia convênio, então um dia eu estou mais motivada, outro dia eu estou menos motivada, e o paciente que está ali na minha frente, ele não tem nada a ver com o que eu estou recebendo, né? Ele está ali para receber um bom atendimento. Para resolver a dor dele. Para resolver a dor dele, principalmente. Sim. E nos convênios, eu não tinha aquele tempo de acessar mais o aspecto ali psicossocial dele. Sim. E não tinha tantos resultados. Aí chegou um momento que eu falei, não, isso não está certo. O que é certo? Eu entregar um produto de qualidade. Eu fazer o que é melhor para o meu paciente. Então, isso eu só consigo no particular, porque eu preciso de tempo. Essa foi a grande decisão e o que me motivou, de fato, a sair dos convênios. Atualmente, eu atendo um convênio só especificamente, mas é por questão pessoal e só pacientes que eu já acompanho. Então, eu devo ter pouquíssimos pacientes que eu acompanho, porque são pacientes crônicos, enfim, não quis sair. Mas eu já desvinculei de outros e isso me permitiu trabalhar muito mais motivada, dar uma assistência muito melhor e uma qualidade de vida muito maior. Também trabalhar nos convênios, eu vejo que o lado bom, vamos dizer assim, porque tudo tem seu lado bom e seu lado negativo. O lado bom foi a experiência de ecossistema. De conhecer a nutricionista, de conhecer a psicóloga, de conhecer outros médicos e de conhecer o meu nicho. Então, ter tido essa experiência no convênio não foi tão ruim. Tá. Mas a transição, ela tinha que acontecer. E aí, ela veio num momento que eu falei assim, bom, vou aproveitar agora, que eu já estou mais estabilizada financeiramente,
e que em algum momento eu vou começar e eu sei que vou ter que dar um passo para trás para poder progredir. Então... E foi de uma vez? Fora esse convênio que você atende, você desligou todos de uma vez ou foi paulatinamente, foi progressivamente? Foi progressivamente. Primeiro eu tirei o convênio que era a maior demanda, depois eu fui saindo paulatinamente, mas por outras questões, não foi nenhuma decisão pessoal. Eu acho que, hoje eu vejo que não tem grandes diferenças. Eu acho que se quiser sair, sai tudo de uma vez e pronto. Tudo bem, né? Melhor. É que a gente vê, assim, olhando a curva, a gente acompanha o lado mais exponencial, é formado por médicos e engenheiros. O lado mais engenheiro da coisa, a gente olha os números, né, e a gente vê que, fora algumas especialidades, talvez cirúrgicas, que ainda se sustentam com convênio, olhando no médio prazo, vai ficando cada vez pior. Então, de fato, é meio que quem está focado em convênio, em otimizar convênio, a gente vê que às vezes é tipo arrumar as cadeiras no salão do Titanic, sabe? Tipo, todo tá afundando e não tem muito para onde escapar. Assim. Não. É duro mesmo. Não tem condições. E quanto mais tempo você fica naquele espiral de trabalho, de correria, de muito paciente, você acaba atrofiando. Você não tem tempo para estudar sobre a sua especialidade, para se especializar. Você não tem tempo para cuidar de você. Você chega em casa muito cansado. E isso faz com que diminua seu rendimento. Sim. E eu falei, gente, se eu ficar muito tempo nessa condição, daqui a pouco eu não vou conseguir mais sair dela. Sim. Então, eu falei, o momento é agora. Legal. Que bom que você tomou essa decisão. Certamente a Carla de daqui a 10 anos agradece que você tomou essa decisão. A Carla de 3 meses. Já agradece. Já é super agradecida. A gente está chegando no final aqui do episódio, Carla. Eu gostaria de perguntar o seguinte. O que você hoje tem para dizer para a Carla de 5 anos atrás, que provavelmente, certamente tinha mais insegurança? Quais foram as coisas que você aprendeu em relação à medicina, em relação à tua atividade como gastro, ao lugar que o mercado que você está atuando, que é Campo Grande, aqui no Mato Grosso do Sul? Quais são assim, os principais aprendizados que você tem de conselho para aquela Carla de 5 anos atrás? Vou falar a mesma coisa dos acadêmicos que estão ali mais ou menos 5 anos atrás, que é o conselho que eu gostaria de ter recebido. A parte técnica fundamental. Hoje, um médico que é bom tecnicamente, ele vai ter espaço, ele vai entregar resultado e vai dar tudo certo. Então, precisa ter uma parte técnica muito bem consolidada, precisa ter uma boa formação, enfim. Entretanto, precisa ir um pouco além disso. Então, estudar sobre comunicação, estudar sobre outras questões que estão fora da bolha, principalmente a parte de gestão e planejamento financeiro, precisa começar desde cedo. Porque quando a gente termina a residência, depois de anos de formação, a gente cai num mercado que já está saturado e que daqui 5 anos vai estar muito mais, muito pior. E a gente precisa desenvolver essas novas habilidades. Pouquíssimas pessoas falam isso pra gente. E se há um conselho que eu posso dar, e dou, inclusive, para os meus alunos, é aprender sobre essas outras habilidades. Legal. Carla, obrigado. Papo ótimo. Obrigado pelo teu tempo, pelos conselhos e por dividir a experiência aqui no Café Exponencial. Tá ótimo. Obrigada. Pessoal, obrigado também quem ouviu, quem assistiu. Espero que vocês gostem. E semana que vem a gente volta com mais um episódio de Café Exponencial. Tchau, tchau.